eu vou explicar para você a diferença entre um suplá e um lugar americano redondo. Existe uma confusão aí, especialmente na utilização dessas peças. Então eu vou explicar para que você entenda e saiba colocar as suas mesas da forma correta. Bom, vou mostrar aqui para você um suplá. Este é um verdadeiro suplá e cuja característica principal é essa cavidade aqui que ele traz. Então é aqui que nós posicionamos o nosso prato, especificamente o prato raso, o prato de refeição. Não se coloca sobre um suplá um prato de sobremesa, um bowl, um prato de sopa. Não, isso é inadequado. Você utiliza o suplá com um prato raso somente. Aliás, a palavra suplá vem de origem francesa e significa sob o prato. Ele vai sob, debaixo do prato raso. O mercado traz uma infinidade de materiais, de suplás, diferentes materiais como ratã, plástico, tem vidro, inox, esse aqui de fibra, enfim, várias cores, até estampados, bem bacana, mas todos eles trazendo esta cavidade onde a gente posiciona o nosso prato. Olha aqui que bacana. Pois bem, este é verdadeiramente o suplá. Agora, o mercado traz também algumas peças, bem variadas, em preços também acessíveis, como por exemplo peças assim de crochê, que as crocheteiras de plantão podem confeccionar suas próprias peças, seu próprio suplá ou até jogo americano. Então uma peça dessa ela pode ser utilizada tanto como suplá como um jogo americano, da maneira como você posiciona os elementos da mesa, que é o que eu vou te explicar hoje. Mas tem também, olha, essa peça aqui, que é uma base de MDF, que você coloca capas e você tem a oportunidade de trocar para fazer higienização, você tira para lavar, troca a estampa, Você pode ter várias estampas, várias cores, ela é bem versátil. E uma peça dessa também pode ser utilizada como um jogo americano ou como um suplá. Geralmente eles têm 35 ou 37 de diâmetro e aí dá perfeitamente para servir como um lugar americano. Olha essa peça que bacana também, encontra facilmente nas lojas em várias cores e fica bem legal. Então eu vou montar aqui para você um lugar. Vou utilizar, pode ser essa aqui de crochê, vamos utilizar desta peça de crochê para que você entenda ela como um suplá e como um lugar americano. Então eu tenho aqui na base um jogo, um lugar americano retangular, já que eu escolhi como mesa, como a roupa de mesa. Então posicionei a minha peça de crochê sobre o meu lugar americano. Então como eu coloquei essa peça em cima sobre o meu lugar americano, ele não pode ser aqui um lugar americano também. Porque seriam dois lugares americanos, um em cima do outro, não faz sentido. É como se você utilizasse duas calças, saísse na rua com duas calças. Nós não utilizamos duas roupas, Então aqui ele vai fazer a vez do suplá. Então o suplá você pode posicionar em cima de um lugar americano, de uma roupa, de uma toalha de mesa, de um trilho de mesa, sem problemas, tá? Então coloquei o meu suplá, vou posicionar o meu prato raso, sobre ele. E aí os meus talheres vão então para fora dessa peça aqui de crochê, porque como ele é um suplá, os meus talheres vão para fora, vão sobre o meu lugar americano. Faca do lado direito, garfo do lado esquerdo e o meu copo, nesse caso, também para fora desta peça. Então olha aqui está montada um lugar de forma correta, apropriado. Então eu tenho um suplá sobre um jogo americano e as minhas peças todas colocadas para fora do meu suplá. Agora, se eu fosse utilizar essa mesma peça como um lugar americano, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que tirar o meu lugar americano de baixo, porque eu não posso ter duas roupas de mesa, Então eu tiraria este lugar americano retangular e permaneceria com o meu lugar americano redondo. Então posiciono o prato sobre o meu lugar americano e aí qual é a diferença da posição anterior?
eu coloco os meus talheres em cima da minha peça. Então, vai ser sobre o meu lugar americano. O copo, da mesma forma, sobre o meu lugar americano. Então, o lugar americano, ele recebe todos os elementos da mesa. Então, prato, talheres e copo sobre o meu lugar americano. Então, essa é a diferença. E para você visualizar melhor, vamos fazer a mesma montagem com um suplá de verdade, né? Que tem essa cavidade. Então, eu posiciono aqui o meu prato sobre ele. Poderia colocar em cima dessa peça aqui? Poderia, porque ele seria o meu jogo americano. Mas vou colocar diretamente na mesa. E olha, eu não poderia colocar os talheres sobre essa peça, sobre o suplá. Olha aqui, é inapropriado, não existe. Então lembre sempre disso. É suplá? Então os talheres e copos para fora dele, posicionados para fora. Se for jogo americano, sobre ele. Essa é a diferença básica que deve ser compreendida por todos nós para que as composições da nossa mesa sejam feitas de forma adequada, correta. Eu espero ter ajudado você, esclarecido esta dúvida, para que as suas mesas estejam cada vez mais bonitas e da forma correta. Te vejo na próxima aula.